A Escola Comunitária de Campinas irá instalar painéis solares na sua infraestrutura energética. Isso será feito com o objetivo de tornar o uso de energia mais sustentável e, no futuro, ter lucros em cima disso. Mas a grande dúvida que fica é: toda a ideia dita sustentável ou verde é de fato o que ela está dizendo? Iremos analisar tudo isso nesse documentário, e dessa forma, só nos resta uma pergunta: tudo que é verde é sustentável? Falar perguntas. Então, a gente vai fazer algumas perguntas sobre o funcionamento dos painéis solares. Então, Macabal, como funcionam os painéis solares na prática? Os painéis fotovoltaicos, tá? Só para saber a diferença, normalmente a gente fala de painel solar, aquele que absorve luz solar e transforma isso em calor. Serve para aquecer água e tal. Aqui na escola nós estamos instalando o que a gente chama de painéis fotovoltaicos, que transformam a luz solar em corrente elétrica ou tensão. Tudo bem? Ok. Quais são os seus benefícios diante de outras fontes limpas e renováveis? Ah, bem legal, porque a ideia do painel fotovoltaico é uma fonte, que a gente pode dizer, ilimitada e não poluente, né? Então, em termos de fonte, quando você produz aí este painel fotovoltaico, a geração de energia não emite nenhuma substância ou nenhum material nocivo à. Lógico que a gente deve depois repensar o descarte desses materiais, desses painéis fotovoltaicos, mas isso deve acontecer em 15 até 20 anos. Existem alguns pontos negativos na instalação? Olha, essa é uma pergunta um pouco técnica, né, para um professor. Primeiro, você precisa ter infraestrutura para conseguir instalar, seja telhado, se o telhado suporta das existências, das empresas, o que for, ou se não for possível, você tem que instalar no chão, precisa ter área para. O segundo ponto é justamente o descarte desse material, né? Então, ao fim da vida útil dele, eu vou chutar ali em torno de 15 a 20 anos, o que se faz com isso? Eu não tenho ainda conhecimento técnico para o aproveitamento desses materiais ali, dos compostos desse semicondutor, mas é algo que vale a investigação. Você recomendaria o uso em massa da energia solar, fotovoltaica? Sim e não, né? Acho que sim, a ideia é justamente essa, uma energia renovável, uma energia limpa, uma geração com. Por outro lado, como aquela palestra, não lembro se você assistiu, é necessário existir ainda assim, mesmo com os fotovoltaicos, é necessário existir uma rede de fornecimento de energia justamente para o período noturno, onde você não consegue produzir essa energia elétrica devido ao sol. Aí tem duas situações: ou você tem acumuladores de energia, baterias, ou você precisa usar a fonte, né, das cidades aí. Então tem que se ponderar se o uso em massa, quanto custa isso para a sociedade. E por fim, o que você acha dessa mudança energética? Desculpa, vamos fazer um corte, mas que mudança do que para quê? Não é uma mudança, na real. Eu queria dizer, tipo, essa instalação. Qual é a sua opinião quanto a essa instalação? Tá, eu acho muito legal, né? Eu acho que justamente a gente saindo dessa geração de energia elétrica poluente, para a gente trabalhar com termoelétricas, hoje se discute aí as nucleares, né? Até tem uma discussão sobre as hidroelétricas, o quanto que isso gera de metano nos reservatórios ou que se causa no ambiente, para essas fotovoltaicas, eólicas, tá? Então, particularmente, eu acho muito legal. Eu não sei o quão isso se sustenta sozinho, né? Ilhas como a escola aqui se sustenta sozinho, ou se ainda precisa de redes de ligação com outras fontes de energia. Mas eu acho que a ideia é legal, eu acho que a ideia de sempre procurar fontes novas de energia, principalmente fontes renováveis, fontes limpas, eu acho que isso é muito legal. Tá, e eu faço a apresentação, né? Tô aqui com. Tá, tudo bem. A gente tá aqui com o Edson, que é coordenador de ensino médio.
e a gente vai fazer para ele algumas perguntas sobre a instalação dos painéis solares na escola. A primeira pergunta é: por que painéis solares? Então, a escola ela tem um plano estratégico, né, que é pensado assim para curto prazo, médio e longo prazo. Então, tem uma série de coisas que a escola pensa em implementar para melhorar, inclusive a questão da sustentabilidade da escola, tanto financeira quanto do ponto de vista, a gente pensar assim, ambiental, né? Então, essa ideia da mini usina de energia elétrica, ela vem dentro desse pacote de pensamento da escola, de ter uma escola cada vez mais sustentável. Tá? Então, a escola tem uma proposta, tem inclusive um grupo pensando essas questões de sustentabilidade para a escola, e essa ideia veio dentro, né, desse pacote, como eu estou dizendo para vocês. O que acontece? A gente sabe que esses painéis solares, eles vão gerar uma energia que é uma energia limpa, então isso já é uma coisa bastante importante, interessante para a gente. Tem uma questão também a médio e longo prazo de economia também, né? A gente tem um valor que é significativo de gasto aqui com a energia elétrica na nossa escola, e a gente fez um investimento e depois a gente vai ter então uma economia desse valor que pode ser investido em outras coisas para a escola. Então nos pareceu uma decisão bem interessante, né, do ponto de vista tanto da sustentabilidade, como eu falei, quanto do ponto de vista da economia que isso pode gerar. Cortou? Uhum. Tudo bem? Tá isso mesmo? Isso aí, certinho. Qual que é a outra? Se é muito caro instalar o sistema. Pergunta aí. Já tá gravando? Tá. E a nossa segunda pergunta, já puxando em gancho com o que você respondeu, é se é muito caro instalar esse sistema. Tá, uma boa pergunta. Não é barato, tá? É um investimento aí razoável que a escola fez, né? Para poder ter esses painéis solares, ter essa mini usina, como eu falei. Porque assim, tem várias coisas, tem várias etapas que a gente precisa pensar. Então, primeiro, tem um projeto que foi feito. Esse projeto foi feito pensando na necessidade da escola. Então, foi dimensionado quanto de energia elétrica que a gente precisa. Em cima disso, você vai pensar num projeto de instalação dessas placas para atender essa demanda. Então, você está pagando alguém para poder fazer esse projeto, né? Então, é uma coisa barata, não é simples. Então, a gente está buscando também no mercado pessoas que realmente têm uma competência para fazer um bom projeto para a gente, né? Então, isso tem um valor. Outra questão também é assim, você tem que buscar materiais que sejam bons. Então, são placas que têm uma qualidade boa, né? Ao mesmo tempo, claro que a gente vai pensar sempre na relação custo-benefício. Pensando que essas placas, que esse material todo, ele vai depois, como eu falei, trazer para a gente algum benefício econômico. Mas você não tem só as placas, né? Você tem um conjunto de equipamentos que você precisa. Então, os conversores, por exemplo, que vão converter a energia, a corrente contínua que sai das placas em corrente alternada, que é o que a gente usa. Então, esses equipamentos também precisam ser bons equipamentos, né? Tem tudo que está envolvido nessa instalação, né? Você tem a contratação das pessoas que vão fazer essa obra, então também precisam ser funcionários experientes, tem todos os cuidados de EPIs que a gente tem que ter, né, com esses trabalhadores também, né, que isso é uma coisa que a escola preza muito, em dar uma condição de trabalho para essas pessoas que seja também adequada. Resumindo, não é barato, mas a escola pensou de uma maneira bastante interessante, né, ela buscou um crédito no mercado de um banco. Dessa maneira, a escola ela não vai usar um recurso que a gente tem, que é um recurso financeiro em caixa. A gente não vai ter um dinheiro dessa nossa reserva financeira, a gente buscou um financiamento num banco. E a gente vai conseguir, com a economia mensal da energia aqui na nossa escola, mais os juros dessa aplicação que o nosso dinheiro está, que a gente não desmobilizou esse montante, a gente vai conseguir mais ou menos em 4 anos pagar essa obra, e a partir desses 4 anos a gente começa a ter então aí uma economia mensal desse valor. Então isso já responde a próxima pergunta, né? De quanto tempo que a gente vai... A partir de quanto tempo a gente vai conseguir ter lucro em cima disso. Então seriam em 4 anos? Mais ou menos, essa é a ideia. E quais estão sendo as dificuldades na logística dessa instalação?
Então, como eu falei para vocês, né, tem muitas coisas que a gente precisa pensar, né? Então, por exemplo, eu já falei algumas coisas aí, né, dos materiais e tudo, mas a gente tem que pensar assim, quando você faz um projeto desse, você precisa olhar na nossa escola quais são as áreas de maior insolação, onde que essas placas poderiam ficar. Então, foi feito um estudo disso, né? Depois você tem que pensar assim, então a gente vai instalar essas placas, por exemplo, no telhado, pensando que ali tem uma insolação. Esse telhado ele tem que ter uma estrutura adequada para aguentar essas placas ali adicionais, porque foi um telhado projetado para ter telha. Depois você põe em cima desse telhado, por exemplo, placas que são pesadas, então tem que fazer uma avaliação, né, dessa estrutura também. Essas placas vão ser colocadas em lugares onde a gente tem uma certa segurança, por exemplo, de não ter ninguém, por exemplo, fazendo ali um vandalismo com a placa, né? Então tem essa segurança. Tirando o vandalismo, pode acontecer algum acidente, por exemplo, se você instala ali perto do campo, pode ter uma bola, por exemplo, que cai lá. Então tem que ser tudo isso muito bem pensado, né? Onde que você coloca. Então essas são as questões logísticas aí que a gente precisa levar bastante em consideração, né? Para poder fazer essa instalação. E você tem alguma opinião sobre o impacto da instalação dessas placas na escola? Talvez pelo ambiente ficar mais, não sei, debilitado por conta das obras, alguma coisa assim? Não, pelo contrário, assim, o que eu vejo, né? Eu vejo um potencial muito grande, né? Eu fiquei muito feliz, inclusive, quando eu fiquei sabendo que a gente tinha esse plano, porque, primeiro, como eu falei, é uma energia limpa, então a gente não tem um impacto ambiental. Quando você produz energia, por exemplo, elétrica a partir de uma hidrelétrica, você tem um desmatamento, você tem inundação da área e tudo, né? Se você vai com uma termoelétrica, você tem também toda uma emissão de carbono que é produzido, né? Para você ter essa termoelétrica. Você vai para uma energia nuclear que é limpa, tem sempre o risco de ter um vazamento, né, de energia ali. Então, do ponto de vista ambiental, é ótimo. Essas placas, assim, a gente está trabalhando aqui com uma energia que é bastante interessante, inclusive, né? Então, é o contrário dessa preocupação. Acho que a gente está... A gente pode, inclusive, até fazer uma conta depois de quanto que a gente está deixando de emitir de CO2, né? Tendo essa instalação dessas placas aqui na escola. Obrigado, então, pela sua opinião. E essa foi a nossa entrevista com o Edson. Um prazer, gente. Parabéns aí pelo trabalho. Estou muito contente que... uma coisa que eu ia falar na sua outra pergunta é que eu vejo que tem um potencial pedagógico também nessa instalação dessa mini usina, né? Que é o que está acontecendo com vocês, né? Vocês estão pesquisando, vocês estão fazendo um material para divulgação disso, estão aprendendo bastante sobre física também, à medida que vocês também vão entendendo como que funciona essa transformação de energia toda, né? Então, estou bem feliz também. Obrigado. Legal. Depois desses depoimentos, pode-se ver claramente que a escola quer se modificar para uma proposta sustentável e útil, mas empresas multinacionais usam propostas como essa para disfarçar a falta de sustentabilidade e com isso vender mais. O nome disso é capitalismo verde. E com certeza não está a favor do cuidado com o meio ambiente. Agora, o professor Philip irá nos falar mais sobre o assunto. Então, vim te fazer umas perguntas sobre capitalismo verde. Primeiramente, como é que funciona o capitalismo verde? Tá, então vamos lá, né? O capitalismo verde é quando você tem uma mudança na cultura das empresas, né? Eu acho que principalmente uma mudança no marketing que visam algumas ações ambientais. Então as empresas passam a ter algumas ações de sustentabilidade, seja exclusivamente com a natureza, seja com a sociedade, seja envolvendo a natureza e a sociedade, né? Mas que por detrás disso as empresas estão buscando maximizar seus lucros e expandir suas operações. Que tipo de estratégia as empresas usam para convencer os consumidores da sustentabilidade de seus produtos? Então, olha, eu acho que tem uma série de estratégias, né? Eu acho que o básico envolve a semiótica da propaganda. Então, as pessoas elas têm que enxergar naquele produto, naquela mercadoria e correlacionar, né, intrinsecamente com preservação do meio ambiente, com uma certa responsabilidade social e ambiental, né? Eu acho que envolve também a
questão da busca por selos. Então a gente vê cada vez mais, né, empresas terceirizadas ou às vezes ONGs, e elas têm uma série de padrões, de critérios que não é claro para o consumidor, né? Eu acho que talvez nem seja tão claro para as empresas também. E as empresas, elas vendem as mercadorias delas com selo verde, com selo azul, com selo não sei o quê, e que é muito abstrato, né? É muito difícil de entender para o consumidor, né? Aí tem as ações efetivas mesmo, né? Que são as empresas desenvolvendo ações ambientais, sociais, socioambientais, né? Para tentar promover, enfim, uma melhora no mundo e disponibilizar uma parte do lucro para tentar melhorar um pouco a situação das pessoas e do meio ambiente. O que diferencia as ideias de sustentabilidade do capitalismo verde do que a escola está fazendo? Então, vamos lá. Eu acho que uma coisa básica é que as empresas, no geral, elas buscam a acumulação do capital, né? E essa acumulação do capital, basicamente, ela ocorre para você ter a reprodução do capital, para que a empresa possa se expandir, ou para que parte desse dinheiro, desse lucro acumulado, ele possa ser socializado entre os sócios, né? Seja sócios do capital aberto, numa bolsa de valores, sejam sócios, sei lá, uma família com 5 pessoas. E a comunitária não tem esse viés, né, de acumular para redistribuir o lucro. Então, só de você ter um acúmulo para redistribuir o lucro, você já tem toda uma mudança na lógica, entendeu? Porque uma empresa, ela corta gastos, uma empresa, ela se organiza de uma forma visando maximizar os lucros, e a comunitária não. A comunitária, ela tem uma preocupação, é uma escola de excelência, é uma escola que eu acho que exige muito dos profissionais, pelo menos da parte acadêmica, né, professores, mas é uma escola que tem uma preocupação com a gente, entendeu? Então tem uma negociação, tem uma conversa com os professores, tem espaços democráticos para tomada de decisões. Então, nossa, eu acho que já muda tudo. A busca pelo lucro muda a sua lógica de viver, Davi. Então, acho que essa é a grande diferença. Você acha que o capitalismo verde é uma prática a ser erradicada? Não, eu acho que é uma prática a ser superada, porque vamos lá, você tem a diferença entre a praxis e a teoria. A partir do momento que uma empresa incorpora esse discurso, né, na teoria de, sei lá, buscar alguma melhora no meio ambiente, socioambiental, cara, eu acho que já é uma boa, eu já enxergo como um passinho para frente. A partir do momento que a empresa toma ações efetivas, concretas, para tentar sanar ou mitigar, amenizar alguns problemas do planeta, pô, eu acho isso bacana. Porém, eu acho que é algo a ser superado, entendeu? E daí, cara, esse processo de superação, ele vai envolver a própria estruturação da empresa, a própria lógica, né, de como opera essa empresa, de como ela está estruturada, organizada. Então, acho que é por aí. E por fim, qual a sua opinião sobre o manejo da escola com o seu projeto? Eu acho fantástico, poxa, eu acho maravilhoso, tá? Tanto essa independência quanto a independência e a questão financeira mesmo da escola, né? Então, os recursos que eram utilizados antes para pagar a CPFL, né? Agora eles poderão ser utilizados para serem investidos, né? Contratação de efetivo de funcionário, né? Talvez aumento do salário, melhora na infraestrutura da escola, tá? Então eu acho isso legal. E eu acho legal também, cara, quando você tem dinheiro e você sabe de onde vem a energia, sabe? Então, todo mundo que tiver aula aqui sabe que não está queimando petróleo, sabe que não está queimando etanol, gás natural. Então, assim, a energia da escola, ela vem de um lugar que a gente sabe, né? Então, eu gosto de pensar isso sempre como autonomia. Só que a autonomia, ela só vem com dinheiro, né? Então, é difícil, também dá para problematizar isso daí. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, meu cara. Com isso, conclui-se que os ideais capitalistas de ganho podem passar o limiar de respeito à natureza e podem, dessa forma, se aproveitar de causas sociais e naturais para lucrar mais e mais.
Pode-se dizer, então, que as empresas usam a ideia de um produto verde para ganhar em cima disso, sendo que, inclusive, alguns produtos nem verdes de fato são. Cria-se, então, um grande questionamento com tudo isso, e pode-se, então, concluir que nem tudo que é verde é sustentável, mas a nossa sociedade tem que perceber se o produto é sustentável, pois há sim coisas que seguem essas normas.